Olá, pessoal, para a segunda parte da nossa aula de hoje. Agora nós vamos falar sobre os crimes de preconceito contra a raça e cor, os crimes de racismo, né? Abram lá a Lei 7.716 de 1989. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Essa lei, gente, ela tem 22 artigos, tá? É uma lei bem pequena, não tanto quanto a anterior, mas é uma lei pequena. Então, vamos lá. Abrindo a lei aí, acompanhando comigo. Postei um material bem legal lá para vocês sobre crimes de tortura, tá? Vamos lá. O artigo 1º diz o seguinte: serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, são vários termos já logo no primeiro artigo. Então, vamos analisar o que significa cada termo para a gente ver qual conduta está abarcada nessa lei, né? Um crime nessa lei. Vamos lá, então. Preconceito, opinião ou juízo prévio e antecipado sobre determinada raça, credo, etnia ou religião, sem antes ter elementos suficientes para a confirmação dessa opinião. Por exemplo, sem nunca ter colocado os pés na Bahia, eu digo que todo baiano é preguiçoso, certo? Discriminação é a materialização do preconceito, consistindo na prática de distinção, exclusão, restrição ou preferência decorrente de determinada condição do grupo. Por exemplo, a senhorita que recrutou empregadas domésticas, preferencialmente brancas, né? Então, nesse sentido, também a gente tem aí uma discriminação, que é justamente a materialização do preconceito. Na raça, trata-se de um conceito ligado às características físicas e biológicas que identificam um povo, como o formato do crânio, a cor e o tipo de cabelo, a cor da pele, etc. Baseadas em evidências científicas, o STF já afirmou que existe apenas uma raça, a raça humana, né? Religião é a fé ou crença em Deus ou em outro poder superior ou sobrenatural, do qual depende a existência humana, sendo manifestada por meio de práticas rituais e dogmas seguidos por grupo religioso, determinado grupo religioso. Por exemplo, a gente tem o catolicismo, protestantismo, espiritismo, umbanda, budismo, islamismo, etc, etc. Procedência nacional é o país ou a região de origem da pessoa vítima de preconceito ou discriminação. Então, se refere, por exemplo, nacionais de outro estado membros ou religião do Brasil, né? A gente aqui do Sul, preconceito contra o pessoal do Norte. Ou estrangeiros provenientes de outras nações, né? Nós temos preconceito contra os argentinos, por exemplo, contra os paraguaios. Então, abarca isso aqui. Muito importante, anotem aí, por favor. Em junho de 2019, no âmbito da ADO 26 do Distrito Federal, o STF estendeu a tipificação, vou mais devagar aqui para vocês anotarem mesmo, a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A discriminação ou ao preconceito por orientação sexual, entre parênteses, homofobia, né, o que a gente chama de homofobia, ou identidade de gênero, transfobia, entre parênteses, transfobia. Até que o Congresso Nacional edite uma lei específica com a respectiva criminalização. Então, na prática,
Até que o Congresso edite uma lei especificando o crime de transfobia, de homofobia, a conduta do sujeito que discrimina a pessoa por ser homossexual ou transexual poderá ser enquadrada em qualquer dos tipos penais previstos nesta lei, na Lei 7.716 de 89. Importante, faz um ano, foi na época do movimento LGBT do ano passado, né? 2019, já vai fazer um ano ainda, não tem a lei, provavelmente vai demorar, mas o que importa é a materialização, ou seja, está sendo aplicado já essa lei aqui que define os crimes de racismo, né? Então, é isso aí. Então, essa lei pretende tipificar condutas discriminatórias e preconceituosas em razão da raça, da cor, da etnia, da procedência nacional, da religião e agora também da orientação sexual e identidade de gênero, de acordo com o STF, ADO 26 do Distrito Federal. A lei da discriminação estabeleceu do artigo 3º ao 14 algumas hipóteses específicas, que representam preconceito e discriminação. Então, ali tem especificamente o que caracteriza, né, a conduta que caracteriza a discriminação, o preconceito. O exemplo do artigo 8º, que diz o seguinte: é crime impedir acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Então, aqui, gente, a gente tem uma conduta aí tipificada no artigo 8º, e ela está totalmente ali, uma forma vinculada, né? O legislador trouxe exatamente a conduta que criminaliza, que é criminalizada pelo tipo penal, né? Vamos lá. Vamos lá. As condutas preconceituosas e discriminatórias em razão de sexo, de idade, estado civil, de qualquer outra condição, não serão tipificadas nesta lei, tá? Por quê? Porque a gente já falou lá as cinco hipóteses, né? Os 5 tipos de preconceito que são abarcados pela essa lei: raça, cor, religião, raça, cor, religião, procedência nacional, e o 5º, que é a questão da homofobia e transfobia. Vamos lá, os verbos nucleares. Impedir, negar acesso, obstruir, criar alguma dificuldade, um obstáculo para a pessoa entrar no local. Negar, recusar atender ao pedido, né? Recusar a prestar o serviço para essa pessoa. Recusar, deixar de fornecer serviço ou entrega de alguma coisa. Os crimes previstos nessa lei, gente, no 3º ao 14º artigo, ao 14, né? Eles são punidos a título de dolo. Então, não existe a modalidade culposa nos crimes de racismo e afins, beleza? No artigo 3º, a gente tem o seguinte delito: impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviço público. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, por etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional, reclusão de 2 a 5 anos. Então, a gente tem aqui uma tipificação da obstacularização, né, de colocar obstáculo ou impedimento de acesso de pessoa habilitada ao cargo público ou a promoção funcional. Então, para a tipificação desse delito, é necessário que a pessoa seja habilitada, ou seja, tenha todos os requisitos para aquele cargo, né? Porém, existe esse óbice ou impedimento unicamente discriminatório, certo? Claro que em razão daquela situação: raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual, identidade de gênero. Acesso ao serviço público militar. No artigo 13 diz: impedir ou obstar acesso a alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Reclusão de 2 a 4 anos. Lembrando, gente, que nos artigos não vai falar o porquê, em razão da etnia, raça, cor, não. Mas a gente sempre tem que analisar os artigos do 2, do 2º e seguintes com o primeiro, certo? Sempre essa discriminação, ela é decorrente desses 5. Não vai estar em todos os artigos isso, mas a gente tem que analisar ele concomitante com o primeiro. Sempre essa discriminação
os crimes previstos nessa lei, quando fala em discriminação, é daquelas razões, tá bom? Então, beleza. Então, olha que interessante. O 13, ele criminaliza a conduta de impedimento de acesso a alguém ao serviço exclusivamente das Forças Armadas, né? Vamos lá. Emprego em empresa. Aqui já é uma situação de empresa privada. Lá no artigo 4º, negar ou obstar emprego em empresa privada. Então, aquela relação seletista, né? Empresa privada. O artigo 4º, incorre na mesma pena, no parágrafo 1º, incorre na mesma pena, que é a reclusão de 2 a 5 anos, quem, por motivo de discriminação de raça, de cor ou práticas resultantes de preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores, impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Então, o caput é aquele que obsta o empregado a entrar na empresa. E os demais é uma forma equiparada. Ele já é empregado da empresa, só que você deixa de conceder os equipamentos necessários, impede a ascensão funcional, tem alguma diferença, especialmente em relação ao salário, daquele funcionário devido à discriminação de raça, de cor ou práticas resultantes de preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica. Beleza? E aqui, agora a gente também tem, não está escrito ali, mas é o que a gente sabe, também se aplica aí ao preconceito, né? Discriminação em razão da homofobia e transfobia. O parágrafo 2º do 4º ainda nos diz o seguinte: ficará sujeito às penas de multa e às penas de prestação de serviço à comunidade, incluindo atividade de promoção de igualdade racial, quem, em anúncio ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego, cuja atividade não justifiquem essa exigência. Ai, gente, desculpa. Eu quero falar muito rápido, acabo me embolando. Cujas atividades não justifiquem essas exigências. É a mesma coisa aqui, gente, uma senhora aí que era uma doméstica, tem que ser da raça branca. Imagine que ela coloca lá no emprego lá dela, a doméstica da raça branca, ou doméstica que não pode ser homossexual. Isso aí é uma forma de preconceito, de discriminação em razão da raça ou da orientação sexual, né? No artigo 5º, recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Reclusão de 1 a 3 anos. Aqui está falando do estabelecimento comercial. 7º, impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Então, aí, impedir o acesso das pessoas a hotel ou pensão ou qualquer estabelecimento similar. Né? Imaginem aí as situações que devem ocorrer aí Brasil afora para a necessidade de criar essas condutas assim tão detalhadamente, né? Então aqui, gente, o tipo penal, como ele fala outros ambientes similares, você pode colocar aqui também albergue, pousada, pensão, motel, né? E até mesmo residências que oferecem quartos de aluguéis, porque quando ele diz ou ambientes similares, você pode fazer uma interpretação analógica, né? Artigo 8º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Reclusão de 1 a 3 anos. Vem aqui perfeito. Essa lei é assim, tá no nosso, ela está, né, no nosso plano do curso, é interessante a gente ver ela. Só que, assim, principalmente na aula online, eu não tenho muito o que falar, assim, o que trazer para vocês de diferente, porque ela é autoexplicativa, né? Ela é autoexplicativa, mas a gente vai... E quando a gente tem essa interação aluno-professor, a gente vai... Vocês vão tirando as dúvidas e vai surgindo situações e tal, mas no online é mais difícil. Mas vamos lá. Artigo 9º.
Impedir acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público. Um caso, gente, que aconteceu no Rio de Janeiro e que se adequa aqui a esse tipo do artigo 9, né, que prevê uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, foi a conduta de um promotor de determinada casa noturna que impediu o acesso de 2 vítimas negras no interior do estabelecimento, tendo proferido as seguintes palavras: sai da fila, não sei o que esses macaquinhos estão fazendo na fila. Então, aqui, não foi só uma injúria racial. Por quê? Porque não foi só chamou de macaco, não. Ele impediu o acesso dessas pessoas ao estabelecimento aí, a casa noturna, né? Casa de diversões. Então, entrou aqui a conduta dele no artigo 9. Artigo 9. Para o STJ, impedir o acesso a clubes sociais abertos ao público abrange as seguintes condutas: não permitir o ingresso físico nas dependências do clube, que foi justamente essa situação, impedir o ato de associação, a adesão ou a compra de títulos ou cotas do clube, né? Nesse caso aqui, quando o STJ criou esse entendimento, foi que uma conduta lá, ele condenou, né, o fundador de um clube no estado de Minas Gerais, que impediu o acesso de pessoa negra à agremiação, negando-lhe a possibilidade de aquisição de uma cota do público. Então, quando o STF analisou esse caso concreto, ele entendeu que era uma conduta típica aqui do artigo 9º. Vamos lá. Acesso aos salões de cabeleireiros, artigo 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento de salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades, reclusão de 1 a 3 anos. Spa, né, etc. Pode entrar aqui. Artigo 6º. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Reclusão de 3 a 5 anos. Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Então, aqui, gente, basta tão somente a recusa da inscrição ou impedimento de ingresso do aluno em estabelecimento de ensino. Não importando se é em um estabelecimento público ou privado, nem em que grau que é. Se é faculdade, se é ensino médio, fundamental, não importa. Ou se é uma escola de línguas, por exemplo, né? Estabelecimento de ensino público ou privado. Vamos lá. 11. Entrada ao elevador social. Impedir acesso às entradas em edifícios públicos ou residenciais, elevadores ou escadas de acesso aos mesmos. Reclusão de 1 a 3 anos. Repare aqui que esse tipo penal do artigo 11, ele não fez menção a edifícios privados comerciais. Ele fala públicos ou residenciais. O artigo 11, então, não é aplicado à conduta do síndico que afixa uma placa no elevador social com os dizeres: empregadas domésticas, utilizar apenas o elevador de serviço. Apesar de extremamente infeliz, a conduta não ofende raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, orientação sexual e de gênero, situação observada por outro lado, em uma placa contendo a orientação: negros, utilizar apenas o elevador de serviço. É importante ressaltar mais uma vez que essa lei não criminaliza o preconceito ou a discriminação em relação à profissão ou em decorrência de classe social, mas são somente aquelas que a gente já mencionou. Particularmente, eu acho um absurdo essa questão de que funcionário do lar, né, doméstico, só pode utilizar, no prédio que eu morava, era assim, só pode utilizar o elevador de serviço. Eu acho um absurdo, mas infelizmente não está abarcado nessa lei, porque a lei não faz menção aí, como disse, a questão de profissão, né? Mas é realmente um absurdo. Se a gente for comentar aqui, cada um tem uma história sobre isso, né? A funcionária do meu irmão relatou que ela foi fazer uma diária num prédio da cidade, e ela estava subindo junto com a patroa falou, ó, você tem que ir por aquele elevador. Não sei, tem gente que pensa diferente, mas eu não vejo por quê. Artigo 12. Impedir o acesso. Eu acho assim, tem gente que pensa diferente porque pensa assim, social é para quem mora
dos outros para trabalhadores em geral, entendeu? Não por ser classe superior, inferior, enfim. Mas tem gente que pensa nesse sentido. É justamente esse sentido, né, que o síndico coloca essa determinação. Mas eu não vejo necessidade, até porque quem mora ali trabalha, vai estar sujo às vezes, vai estar limpo outras vezes. Acho que não é por aí, não, acaba sendo uma situação bem chata, né? Artigo 12. Impedir o acesso ao uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrôs ou qualquer outro meio de transporte concedido. O taxista que impede o acesso de transexual ao interior do táxi poderá ser condenado com base no artigo 12, né? Porque o STF permitiu aí a interpretação analógica para a inclusão de outros meios de transportes públicos. Muito bom isso daqui também. Foi perfeito essa decisão do STF, né? Que realmente os transexuais, homossexuais, eles estavam sem qualquer proteção legal, né? A gente tinha uma proteção legal aí por raça, né? Por descendência, por etnia e tal, mas a gente não tinha aqui pela opção sexual. E até fazer uma lei e tal, a gente vai aplicar aí a lei de racismo. Casamento ou conveniência familiar ou social. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social. Reclusão de 2 a 4 anos. A pena aqui é maior, né? Não é de 1 a 3, é 2 a 4. Certo? Então, gente, penas e reclusão previstas. De 1 a 3 ficou impedir acesso a estabelecimentos comerciais, comerciais, esportivos, bares, restaurantes, salões de beleza, etc. Impedir acesso a transporte público e edifícios públicos ou residenciais. Então, aqui ficou de 1 a 3 anos. De 2 a 4, impedir acesso ou promoção a qualquer ramo das Forças Armadas. Impedir casamento ou convivência familiar ou social. De 2 a 5, recusar habilitado a acesso a cargo ou função ou promoção na administração direta, indireta ou concessionária. Discriminação relativa ao trabalho em empresa privada. 2 a 5 também. 3 a 5 anos, maior pena prevista aqui nessa lei. Recusar inscrição ou ingresso de aluno em instituição de ensino público ou privada. Lembrando que aqui ainda tem uma causa de aumento de pena se for menor de 18 anos. Deixa eu olhar a causa de aumento de pena, se não me engano, é 1/3. É 1/3, se o crime for praticado contra o menor, né? Nesse caso aqui que a gente acabou de ler. Situação de estabelecimento de ensino. E ainda 2 a 5 anos impedir acesso à hospedagem, hotel, pensão, estalagem e etc. Beleza? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui para falar dessa lei. O artigo 20 abrange condutas discriminatórias ou preconceituosas que não se enquadrem nos demais tipos penais. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, reclusão de 1 a 3 anos de multa. Então, é um crime subsidiário. Se houve uma discriminação, mas que não está abarcada lá uma discriminação de acesso, enfim, mas que não está abarcada ali atrás, vai para o artigo 20, certo? Induzir, os verbos aqui é praticar, induzir, incitar, né? Não confunde aqui o crime de descriminalização com a injúria racial, tá, gente? O crime de discriminação ou preconceito, quando eu dei injúria racial para vocês, eu mencionei isso, mas é bom relembrar. Então, no crime de discriminação ou preconceito, o sujeito age contra o indivíduo em razão da sua raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O dolo do agente não é de ofender a honra, mas sim de discriminá-lo em razão da sua condição, certo? Então, aqui a ofensa não tem caráter pessoal, é impessoal. Não é contra a pessoa, mas sim contra a etnia dela, contra a religião, contra a raça, enfim, contra um grupo de pessoas, né?
Já no crime de injúria racial, o autor ofende a honra do indivíduo com a utilização de elementos referentes à cor, etnia, raça, religião, procedência nacional. Então, aqui o dolo não é discriminar toda uma categoria, mas sim ofender aquela vítima específica, né? Então, ali a ofensa é individualizada e tem caráter pessoal. Está lá no artigo 140 do Código Penal, parágrafo 3º. Vamos lá. Figura qualificada. Se o crime do artigo 20 for cometido, está lá no parágrafo 2º, for cometido através de meio de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, a pena vai ser de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Então, veja alguns julgados aqui, separei alguns julgados para vocês, dos nossos tribunais. Bem interessante aqui sobre essa lei. Vamos lá. O sujeito que se manifestou em programa de televisão ideias preconceituosas e discriminatórias em relação a etnias indígenas. Foi lá no TRF4. Houve, então, foi condenado aí por essa lei. A gente que escreveu, editou, divulgou e comercializou livros fazendo apologia às ideias preconceituosas contra a comunidade judaica. Lembrando que o STF considerou que judeu seria crime contra... Judeu seria uma raça, né? Foi isso que eu falei no aula passada para vocês, né? Beleza. Deixa eu ver o que mais eu separei para nós aqui. Tem algumas perguntinhas, depois eu vou colocar lá para vocês no AVA. Vou achar aqui, gente. Eu não quero dar informação errada para vocês. Eu queria achar aqui que falei do lado da tortura. Só um minutinho. STF decidiu que o judeu é considerado raça. Foi isso mesmo. É essa mesma informação. Vamos voltar aqui à nossa legislação sobre racismo. Gente, é isso então, certo? A gente chegou ao final aí da lei de racismo. Lembrando aí que o crime de racismo, ele é imprescritível, né? Diferentemente do crime de tortura, o que prescreve o racismo é um crime imprescritível, beleza? Depois dê uma olhada aí na lei, qualquer dúvida estou à disposição, a gente conversa lá no fórum, quiser me mandar e-mail também. Mandei bem fácil, é o aplicativo, mas fiz uns apontamentos aí que eu achei interessante a gente fazer. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço para vocês. E semana que vem vamos fazer a aula ao vivo, que daí vai ser revisão, né? Daí eu vou tirando as dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima.